Eu sou Jaqueline Rayuan, eu sou cacica do povo Pataxó da etnia Cariri Sapuiá, aqui do ABC Paulista. Estamos aqui na TV Relacionamento. Peço a você que acompanhe a nossa entrevista. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E hoje eu tenho aqui uma pessoa, uma representante legítima do povo Pataxó, Jaqueline Índia, representante dos Pataxó, escritora, poetisa. Muito prazer em tê-la aqui, Jaque. Obrigado por ter vindo. Eu gostaria de você falar sobre as suas origens para os nossos internautas, as pessoas conhecer você, a sua trajetória de vida. Sim. Eu sou a Jaqueline Rayuan, né? Sou escritora, sou professora, coordenadora na cidade de Ribeirão Pires. Sou também cacica do povo Pataxó da etnia Cariri Sapuiá, do ABC Paulista, né? Dentro das 7 cidades eu tenho pessoas da minha família, então, e sou escritora, né? Escritora também. Ela escreveu esse livro que eu já li, tive a oportunidade de ler, é muito interessante, quem quiser adquirir depois ela vai deixar os contatos, tá? E eu gostaria que você falasse, assim, quais os projetos que você tem literários vindouros, o que você planeja fazer em termos de literatura? Esse livro foi escrito há 2 anos atrás, eu não tinha nenhuma pretensão de ser escritora, né? Para nós, povos indígenas, a história é oral, então foi até um supervisor que falou para mim, escreve, né? Então eu comecei a escrever devido a um supervisor que me orientou a escrever. Então o primeiro poema que eu escrevi, que foi O Que É Ser Índio, ele virou esse livro, né, que foi a Aline Peruso que me ajudou. Uma grande escritora e poetisa também. Exatamente. Então ela falou para mim assim, olha, eu acredito que você pode ser uma escritora, porque o seu poema é muito bom. E desse poema virou um documentário, esse poema, O Que É Ser Índio, virou um documentário que vai ser lançado agora em Ribeirão Pires. Vai ser lançado um documentário na cidade de Ribeirão. Sim, sobre esse poema, O Que É Ser Índio, no dia 7 de fevereiro. Então eu já convido a todos para irem, né, em Ribeirão Pires, no dia 7 de fevereiro, no Teatro Arquimedes, lá em Ribeirão Pires, que vai ser o lançamento do documentário, o resultado desse livro aí. E como chegou a esse projeto, Jaque? Fala para nós um pouquinho, como foi desenvolvido esse projeto? Você tem apoio? Não, no livro, meu livro, eu ganhei a diagramação da Aline Peruso, da escritora, e a partir daí eu vou mandando pela gráfica, né, e eu vou tirando exemplares e eu faço palestras. Faz 4 anos que eu venho fazendo palestra no ABC Paulista para desmistificar a história que o indígena está só na mata, né? Que o indígena é aquela pessoa ignorante, então a gente faz palestras em todas as escolas. Eu já fui em mais de 200 escolas no ABC Paulista, faculdade, universidade, levando também os meus poemas. E os professores necessitam também de bastante conteúdo relacionado a tema indígena. Então eu sou bem chamada em várias escolas por conta disso, né? Por causa dos poemas. Então, assim, eu não tinha pretensão nenhuma de ser escritora. Eu acredito, nada é por acaso, né? Não. Mas eu acredito que foi, assim, um chamado mesmo dos encantados para esse projeto de literatura. Ok. Fala um pouquinho para os nossos internautas sobre a sua criação na aldeia. Você foi criado de aldeia? Então, eu nasci em Ribeirão Pires, né? Eu estou com 53 anos de idade. Eu nasci na cidade de Ribeirão Pires. E quando eu tinha 8 anos, a minha mãe morreu, né? E meu pai ficou viúvo com 4 filhos. Nossa, uma batalha difícil. Muito difícil. Meu pai ficou comigo com 8 anos, a minha irmã com 4, meu irmão com 3 e ficou uma irmã recém-nascida. A minha mãe do interior de São Paulo, de Lins, a minha mãe descendente de italianos. Nossa. Né? E o meu pai até então um baiano. Vamos falar então, uma mistura de raças mesmo, né? Um baiano. Então meu pai pegou a gente e levou a gente para morar provisoriamente com a mãe dele, que morava na cidade Nova Canaã, na Bahia. Então eu fiquei lá dos 9 anos até os 14 anos. Eu morei com a minha avó. E a primeira vez que eu cheguei lá, onde a minha avó morava, era uma... Hoje eu sei que era uma aldeia, mas na época eu não tinha esse entendimento. Não tinha noção do que era. Não tinha. Então a casa da minha avó era de barro,
o telhado de palha, né? Tinha várias casas iguais da minha avó, mais ou menos 30 casas iguais, não tinha luz elétrica, a gente tomava banho no rio. Muita dificuldade, muita mas dificuldade. uma típica vida de indígena, né? Porque... Na época a gente não sabia, né? Tanto que quando meu marido foi lá a primeira vez, ele esteve lá e falou, Jaque, isso daqui é uma aldeia indígena, vocês são indígenas. Meu marido que foi o primeiro ele que... alertou. Ele falou para mim, assim, né? Isso aqui é uma aldeia. E eu já tinha até, um dia eu cheguei da escola e fui até a minha avó e falei, vó, a gente... E tinha um livro de estudos sociais que mostrava uma família indígena. Então eu cheguei perto da minha avó e falei, vó, a gente é índio, e mostrei para ela uma figura de pessoas, né? Sim. Indígenas. Aí a minha avó, ela fez assim, para mim. Porque não queria que as pessoas soubessem. Então, naquela época eu imaginei que a minha avó tivesse vergonha daquela situação. O medo era da rejeição, então, do ambiente. Hoje eu sei que o medo era, até hoje lá na Bahia, nós estamos em 2025 e existe o medo real, né? Os povos indígenas, a maioria é muito hostilizado no sul da Bahia. Porque o índio, não só no sul da Bahia, mas no geral, no Brasil inteiro, não são respeitados. Não são considerados, eles são os donos do lugar, mas não são considerados, né? Afastados pela própria evolução social, pela evolução governamental, né? E são tidos até como um empecilho, um desenvolvimento. É isso mesmo. Então, até hoje, lá no sul da Bahia, é visto assim, o indígena é visto assim, vai pegar uma terra, vai pegar uma terra, né? Vai invadir uma terra, vai se apossar. Então, naquela época, eu não tinha esse entendimento. Então, a minha avó não tocava nesse assunto, então a gente cresceu meio que sem saber. Quer dizer, eu imaginava, mas a gente não podia muito falar sobre esse tema. Mas quem morava não sabiam que vocês eram indígenas. Ninguém tocava nesse assunto, era um assunto meio que proibido para a família inteira. Então, quando eu perguntava para uma tia minha tia desconversava, outra tia não queria falar. Então, ela falava assim que povo do mato. A minha avó falava assim muito do povo do mato, né? Medo da repressão. Medo da repressão. Medo da repressão do governo. Exatamente. Das pessoas, porque as pessoas não tratam o índio como um cidadão comum. Não. Fala assim, é índio. Pronto, isso aí já rejeita. Exatamente. Agora fala povos indígenas, né? Povos indígenas. E aí eu cresci nesse ambiente com a minha avó nessa situação, mas o meu pai voltou para Ribeirão Pires, quando eu tinha uns 15 anos, meu pai voltou para Ribeirão, né? Na verdade, meu pai nunca saiu de Ribeirão, ele deixou a gente lá para vir trabalhar aqui no ABC. Né? Então a gente retornou para Ribeirão, eu tinha mais ou menos 15 anos. E também quando eu cheguei em Ribeirão, eu também não falei nada e eu tentei também tirar aquilo dentro de mim, porque sofri muito preconceito, imagina isso há 30 e pouco, quase 40 anos atrás, né? Nossa! Então tudo que eu sabia, eu procurava até esconder. Então eu confesso que eu também tinha vergonha, né? Eu chegava para estudar numa cidade, se eu falasse que eu era indígena ou de onde tinha vindo, com certeza ia sofrer muito preconceito. Né? O que seria bullying hoje, né? Sim. Então você, dos 15 anos da escola até a idade adulta, até mesmo, vamos dizer, até hoje, né? Você foi uma árdua caminhada para cá, até aqui, né? Foi uma árdua caminhada. E vocês estão sendo reconhecidos agora porque existem muita gente, o foco está na causa indígena. Sim. Quando foi em 97, o meu pai, eu já estava casada nessa recém-casada, e meu pai chegou em casa um dia e falou, filha, liga a televisão. Naquela época não tinha internet, né? E aí meu pai ligou a televisão e falou assim, nossa família está na TV. E quando a gente ligou a televisão, estava passando a morte do indígena Galdino Jesus dos Santos. Que é um parente seu lá da região de Brasília. É primo do meu pai, né? O indígena que morreu queimado, morreu assassinado. Assassinado por aqueles rapazes lá. Por 5 garotos de classe média alta, né? Eu gosto sempre de falar isso, que não foram pobres, né? Foram garotos de classe média alta que tacaram fogo nele fazendo uma brincadeira. É brincadeira, para eles é brincadeira. Fazendo uma brincadeira. A vida dos outros, das pessoas. E aí na televisão meu pai falou assim, essa de vermelho é minha tia, esse aqui é meu primo. Na TV ele foi apontando as pessoas para nós. Aí passou no Fantástico, foi uma notícia que repercutiu. Repercutiu no mundo. No mundo inteiro, né? Ficou acho que uns 3 meses aí passando na televisão. Foi. E a gente não tinha como gravar aquele. Toda vez que passava na televisão, a gente ia para frente da televisão e ficava olhando. E o meu pensamento foi assim, eu sempre soube que a gente era índio, né? Índio. Agora, eu vendo aquele fato, falei, agora eu tinha certeza, né? Então foi aí que eu fiquei sabendo que nós éramos Pataxó Ranranran, que vem do sul da Bahia, na aldeia Catarina Caramuru, Paraguaçu, na cidade de Pau-Brasil, onde nesse segundo e último censo são 5.000 pataxós que estão lá.
originário daqui mesmo do Brasil, né? Não é Sim. mistura de raças Não. africanas nem nada, não é daqui mesmo. Foram os primeiros povos que sofreram invasão portuguesa. Né? Devido a ser na região Nordeste, que eles chegaram pelo Nordeste. Foi ali. Agora, foi a partir desses movimentos, desses acontecimentos que vocês começaram a criar esses movimentos pró-indígena, né? A favor da... Quando eu fiquei sabendo da morte do Galdino, quando a gente repercutiu, eu fui na aldeia. No ano de 2000, eu fui na aldeia. E aí eu tive a chance de estar lá para saber. Eu sempre quis saber dessa origem, né? Então eu fui lá. E lá, os irmãos da minha avó moravam lá, estavam vivos, eu conversei com todos eles. Então eles explicaram para mim que houve uma diáspora muito grande na Bahia por conta da perseguição do governo na época, né, militar. Então todo mundo da família teve que sair corrido para algum lugar. Então a minha avó... Esconder-se. Minha avó com 4 irmãos, 3 irmãos, ela foi para um canto e os outros, todo mundo se afastou. Dispersou, né? Dispersou. Então, com a morte do indígena Galdino, a gente conseguiu saber onde eles estavam. E, na verdade, eles estavam a 170 quilômetros da minha avó. Só estavam escondidos, né? Estavam escondidos. E aí, a primeira vez que eu estive lá no ano de 2000, eu estive lá na aldeia e também não foi uma coisa muito boa para mim, porque... foi a primeira aldeia de retomada do Brasil, foi a nossa, do nosso povo. Então, estava assim, muito no ar, você conseguia perceber o medo, a violência, né? Estava em evidência a situação aquela ruim. matança, o povo... Perseguição. Uma perseguição muito grande. Então, quando eu estive lá a primeira vez, eu fiquei assim, bem impactada. Horrorizada, né? Porque eu não imaginei, mesmo sendo da família, eu não imaginei que tudo isso acontecia. Pois é, você não tinha o conhecimento do que é. Não. Porque os bastidores do que acontece, né, a população não sabe. Não sabe. E aí eu entendi por que a minha avó não deixava a gente falar, e meu pai também. Meu pai não falava. Então, a partir desse fato, quando eu estive na aldeia, eu fui perceber por que não pode falar. Então, se eu chegar lá hoje, no sul da Bahia, com meu cocar, então eu posso sofrer alguma violência. Pode ainda. Posso ainda sofrer uma violência. Então, quem mora lá ainda tem medo de sair, né? A gente fala com nossos adornos. Se manifestar, dizer, eu sou indígena. Eu tenho meu grafismo. Então, eu sei que hoje em dia eu consigo entender, né? Então, eu pensei que minha avó tinha vergonha e hoje eu sei que não. Todo mundo que morava ali, medo, né? Era. E a minha irmã, que ficou recém-nascida, ela acabou morando lá. Então a minha irmã até hoje mora lá, minha irmã mais nova de nós, ela é professora também, né? E ela também está fazendo esse levante aí, né? Que a gente fala que é um levante. E uma das vezes que eu estive na aldeia, eu recebi do cacique um documento falando que eu sou uma pataxó, né? Eu fui com meu pai, legítima, meus tios estavam lá, meus primos caciques. E eu tive com meu pai, eles deram esse documento para mim. E eu cheguei em Ribeirão, na escola que eu trabalhava como coordenadora, eu mostrei para todo mundo, fiz um quadro, coloquei na parede, e para todo mundo que eu falava, as pessoas não acreditavam muito, né? Falava assim, mas como assim? Você é índia aqui, né? Não, quando a Eline falou para mim que você era índia legítima, eu mesmo não acreditei. Então. Eu falei, vou te apresentar ela, então você vai conhecer. Há algum tempo, uns 4 anos que a gente se conhece, né? Sim. Então, eu falei, nossa, muito legal. Agora, me diz uma coisa, Jaque. Existe assim um desenvolvimento cultural dentro da aldeia, lá na região? Os pataxós, cada povo são mais de 300, são 305 povos, né? Então eu só posso falar do povo pataxó. Cada povo tem uma forma de organização. Então, para os pataxós é assim, eles falaram para mim, todo o conhecimento que é do homem juruá, que é o homem não indígena, a gente tem esse conhecimento para usar ao nosso favor. Os não indígenas são chamados de juruá pelos índios? Isso. Então, se eu chegar lá na aldeia, lá chegou um juruá. Chegou um juruá. Olha que interessante. Então, para os líderes pataxós, eles falam assim, a gente tem que conhecer tudo, tem que obter todo esse conhecimento para usar ao nosso favor. Então, lá na aldeia tem uma escola e tem um posto de saúde. Tá. A escola 100% já é pataxó, os professores. Os próprios professores, os professores já são. Então desenvolveu bastante, né? Sim. Existe o respeito, dentro da aldeia mesmo, já tem o respeito pela... Na aldeia, eles incentivam que as pessoas que moram lá saiam para fora, busquem o conhecimento e voltem para a aldeia. Então, no posto de saúde já tem médico, o médico é pataxó, ele se formou na década de 90, então ele já é médico. Então já temos pataxó que mora na aldeia que é um médico. E o acompanhamento da saúde está dentro da aldeia por um próprio membro da aldeia. Enfermeiras já são pataxós, então lá dentro da aldeia eles falam para nós que o conhecimento tem que ser usado para nosso favor. Exatamente, porque devido à rejeição de lá fora, né, você tem que procurar, porque se você é um índio pataxó, chegar num posto de saúde normal,
dá um dipirona aí que vai melhorar e vai Exatamente. embora. Não, lá dentro você tem o tratamento, procura Sim. saber o que realmente está acontecendo. Então, numa das vezes que eu fui lá, ele falou para mim, olha, pega esse documento, né, e você é uma pataxó, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você estiver, você está falando o nosso nome. Representando. Então eles dão esse aval pra gente. Então quando eu saí de lá, eu saí muito feliz, porque eu imaginei que eles fossem, não fossem dessa forma, né? Eu não sabia que era dessa forma também. Mas eu cheguei em casa, guardei aquele documento na minha gaveta e ficou, né? E quando foi na época da Covid, quando eu vi na televisão o prefeito falou que o lote de vacina destinado aos indígenas não tinha vindo para Ribeirão, porque Ribeirão não tinha indígena, né? E eu pensei, e o meu documento? Então eu percebi que não adiantava ter um documento, eu tinha que ir atrás. E né? procurar. Tinha que ir atrás procurar. Então eu fui até um posto de saúde, peguei meu documento, fui com um primo meu também, lá de Ribeirão, e a gente chegou até o posto, a moça olhou e falou assim pra mim, você não é uma índia, você não tá pelada. Ela tirou um sarro, né, de mim, naquele momento. Fez pouco caso. Mas eu agradeço muito a Deus por ela ter feito isso, porque na época que ela falou isso, eu levei um choque. Eu imagino. Porque eu pensei, quem sou eu? Né? Eu também fiquei na dúvida, eu sou ou não sou? Então, eu tenho que provar que sou índia vindo nua aqui para todo mundo ver. Exatamente, né? Então aí foi isso que me deu força e eu fui na aldeia no ano de 2021, cheguei lá, né, e falei com o cacique. Ele falou, Jaqueline, volta no ABC e mostra quem é seu povo. Exatamente, né? Foi aí que surgiu a ideia dos projetos. Sim. Fala sobre esses projetos aí na região do ABC. Só para concluir isso aí, ele falou assim, primeiro você organiza o povo para apresentar às autoridades. Então, voltei para o ABC, eu andei no ABC inteiro, demorou 9 meses, junto com a lideranças, né? Nós cadastramos 308 pataxó no ABC Paulista. Só aqui na região do ABC? Menos em São Caetano do Sul, é o único lugar do ABC que não tem pataxó, por exemplo, que eu saiba. Mas todos da nossa família eu tive que ir na casa em casa fazer esse cadastramento, levei até a FUNAI, então eu estive até a FUNAI, cadastrei os 308 e fiz um documento, levei para a Sônia Guajajara, estive com a ministra Sônia Guajajara, e nesse documento eu pedi que todos nós que estivéssemos na cidade pudéssemos ser inseridos nas políticas públicas, porque não existe nada sobre nós na cidade. Não existe a falta de consideração, a falta de procurar saber. Exatamente. Mas né? são só índios. Não são só índios não, até porque não são índios, são nativos, né? Exatamente. Então, depois que eu tive com a ministra Sônia Guajajara, o Procurador-Geral da República, né, o Ministério Público Federal entrou em contato comigo. E a gente tem 1 ano e 5 meses que estamos nesse movimento de chamar todos os secretários das 7 cidades para fazer a busca ativa desses 3.012 indígenas que tem no ABC Paulista. Para o meu espanto, não é só a gente, né? Eu pensei que fosse só nós também. Sim. Então, o censo de 2023 mostrou que no ABC Paulista são 3.012 indígenas, né? Então, o Ministério Público entrou junto conosco nessa luta. E no dia 3 de abril desse ano foi inaugurada a primeira sala de atendimento aos povos indígenas que estão na cidade, que é na cidade de Santo André. Foi o primeiro lugar no ABC Paulista que abriu uma sala de referência ao atendimento ao indígena que está no contexto urbano. Então eu estive lá fazendo a inauguração dessa sala, estive com mais umas 10 lideranças indígenas de todos. Foi onde o presidente esteve com vocês? Não, esse daí foi em Santo André mesmo. Foi em Santo André, então, assim, foi um boom, né? Quando inaugurou o posto, eu nunca imaginei, porque eu fui só reclamar de uma vacina e culminou num posto de saúde, né? Então, para mim, aquilo ali já deu uma satisfação, assim, tá fazendo sentido. Sim, aí a gente todos os profissionais têm que fazer um curso no Projeto Xingu, então a gente está junto com essa formação dos médicos, né? Enfermeiros, então, assim, a partir disso que surgiu bastante visibilidade, né? E a última vez que eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula, eu entreguei para ele um documento também, pedindo para ele um espaço para nós em Ribeirão Pires, que eles nos ajudassem para conquistar esse espaço, porque a gente precisa de um lugar para a gente voltar a retomar nossa cultura, nossa língua, como de fato ela na aldeia. Então essa está sendo a nossa Entendi. Você nossa fala luta. o pataxó? Sim. Eu vou falar Não, Pachorrã, a língua dos pataxós é Pachorrã. É uma língua que foi quase extinta, né? Porque se não podia falar, não podia ser indígena, não podia repassar nada. Não podia ser né? nada. Né? Então eu sei falar, não faça isso comigo. Então tá bom. Eu sei falar algumas frases bem
Poucas, né? bom. Não sei ainda. Então, ó, eu gostaria que você deixasse os seus contatos aí, Sim. para as pessoas terem conhecimento das causas, do que você... O livro Reconstruindo a História, ele está também onde eu levo, né, para venda no meu Instagram, Jaqueline Rayuan. Vocês conseguem pedir, aí eu estou enviando. Vou lançar o segundo livro, a previsão é março, o segundo livro, tá? Esse livro aqui que está fazendo... É através desse livro que eu consigo divulgar o dinheiro para poder fazer a luta, porque eu não tenho ajuda de nada nem de ninguém. Então, através do esforço da venda do livro que a gente consegue fazer um movimento aqui no ABC Paulista. Então, eu peço que quem puder ajudar a gente, né? E ver o documentário também. Eu convido vocês para irem em Ribeirão assistir o documentário, que vai virar filme, e vai ser filmado na aldeia. Sim. Né? Então, a gente vai fazer esse link aldeia com ABC Paulista. A partir de março, nós vamos estar na aldeia fazendo a filmagem do filme. Muito interessante. Gente, eu conversei aqui com Jaqueline, legítima representante do povo Pataxó. Jaqueline, obrigado por ter vindo. Gratidão. Pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E assim encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado e até a próxima.